Hallo Leute, wie geht es euch? Hoje, na nossa terceira aula da sequência básico do básico, a gente vai dar uma olhada em algo muito importante, que é a nossa querida conjugação verbal. Assim como nós, em português, temos vários pronomes pessoais, em alemão nós também os temos. Eles são um pouquinho diferentes e a conjugação verbal também se diferencia um pouquinho. Mas você vai perceber que a conjugação dos verbos regulares é extremamente simples, pois ela tem uma terminação meio que padrão. Os verbos irregulares já conseguem ser um pouquinho mais difíceis. Mas bora para cima! Bora lá, vamos começar com os pronomes em alemão. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr e o sie, sie. Essa parte aqui é muito importante, eu já vou explicar o que isso aqui significa. O ich significa eu, o du significa você. Você ou tu, né? Dependendo para os sulistas. O er, sie e es, tá? O er é o ele, o sie é o ela e o es é para o pronome neutro. Ou seja, em alemão nós temos três artigos. Nós temos o der, nós temos o die e nós temos o das. O der é para coisas masculinas, o die seria o feminino e o das para o neutro. Mas no inglês, por exemplo, esse das, o it, ele é utilizado para animais ou para objetos. Enquanto que no alemão não existe uma delimitação. Por exemplo, você precisa utilizar o das apenas para animais. Não. Por exemplo, baby, que é bebê, é das baby. Então, a minha dica que eu dou para conseguir acertar o artigo é sempre decore o artigo junto com a palavra. Não decora só Haus, decora das Haus. Não decora só Apfel, decore der Apfel. Assim fica muito mais fácil porque os artigos são muito importantes para várias coisas do alemão. Declinação de aditivo, declinação normal, para os pronomes relativos e assim por diante. Deixa eu apagar isso aqui. Então, ele, ela e para quem gosta de gênero neutro aqui a gente pode botar elu, mas não é. Isso aqui é só o... não tem uma tradução. Então a gente vai deixar aqui pronome neutro, ok? Wir é a gente ou nós. O ihr seria o vocês. E o sie, nós temos dois zis. Na verdade, nós temos três zis. Eu já explico a diferença entre os zis, tá? A conjugação desses dois zis aqui é o mesmo. O primeiro é o zi de formalidade. Então, aqui, tipo, o senhor barra a senhora. E o outro é o zi de plural, ou seja, eles, elas. Qual que é a diferença desse zi aqui? Esse zi aqui é o ela, tá? Por exemplo, se eu for falar, ela está aqui, eu escreveria sie ist hier. Eles estão aqui, seria sie sind hier. Então, sim, nós temos três sie dentro dos pronomes. Um deles é o ela, e aqui embaixo nós temos o senhor, a senhora, de formal. Quando a gente fala diretamente com uma pessoa que a gente não conhece, a gente geralmente usa esse sie aqui, tá? A gente vai entrar na conjugação deles. E nós temos o sie de eles e elas, que é o plural. Por exemplo, eles estão aqui, sie sind hier. Agora a gente vai para a conjugação dos verbos regulares, tá? Ainda não dos irregulares, apenas os verbos regulares. Verbos regulares. E nós vamos utilizar como exemplo o verbo trinken, que é o verbo beber, tomar, tá? Primeiro, eu vou mostrar como é que fica a conjugação do verbo trinken. Depois, eu quero que vocês achem a lógica por trás, tá bom? Eu vou fazer duas conjugações aqui e depois a gente vai ter que junto mostrar qual que é a terminação de cada pessoa na conjugação. Então, vamos para cima, bora para cima.
Ich trinke, du trinkst, sie trinkt, wir trinken, ihr trinkt und sie trinken. Olha isso aqui. Bora tentar achar o padrão aqui, pessoal, tá? Qual que é o padrão nessa conjugação aqui? Onde que começa a ficar diferente? Deixa eu até mudar a corzinha dessa flechinha aqui. Aqui tá diferente, ó, até o K é a mesma coisa. Até o K é a mesma coisa que o radical. A única coisa que a gente vai mudar é esse EN aqui do final, que é beber, mas vai ficar eu bebo. Então esse ER, que seria o nosso, a gente tira fora do verbo conjugado no infinitivo. A gente tem que fazer a conjugação e adicionar a terminação correta. Então aqui a gente viu, ok, E, ST, T, EN, T e EN. De novo, vamos ver se isso se repete. Vamos pegar outro verbo. Vamos pegar o verbo wohnen. Wohnen. Bora pegar o verbo wohnen. Vamos ver se isso se repete. Deixa eu só botar uma flecha aqui. Ich wohne, du wohnst, er wohnt, wir wohnen, ihr wohnt e sie wohnen. Vamos dar uma olhada. O que mudou? Eu moro. Ok, até o N. Você mora, ou tu moras, né? Ele mora, nós moramos, vocês moram e eles moram. Olha só. A gente não está repetindo a mesma terminação aqui? Então, o que a gente consegue dizer? A gente consegue dizer que essas aqui são as terminações dos verbos regulares em alemão. Ou seja, todo verbo regular, quando eu conjugo no ich, vai terminar com e, o du vai terminar com st, o ea vai terminar com t. Vamos tentar escrever algumas frases aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, escrever: ele mora em Berlim. Primeiro, eu vou ter que utilizar o ele, que é o er. Então, aí o verbo morar é o verbo wohnen, tá? Mas como é que eu conjugo ele? A gente vem aqui, vou dar uma olhada, o termina com t. Então, a gente vai vir aqui, wohnt in Berlin. E pronto, a gente tem uma frase. A gente tem uma frase bonitinha, conjugada, tá? Isso não vai mudar. Então, todos os verbos regulares, eles vão ter as terminações regulares, o que é muito bom. Yeah. Sehr, sehr schön. Então, essa aqui é a terminação dos verbos regulares. E pro ich, ST pro du, T pro es e es, o via tem o EN, o ia tem o T e o zi tem o EN de novo. Você pode ver que em alguns repete, né? O via e o zi tem o EN, enquanto que o ia e o es e es termina com T. Então, na verdade, nós não temos 6 conjugações diferentes, nós temos 4. 2 delas se repetem. Ok? Verstanden? Super. Ai, Rômulo, e como é que eu sei a diferença, então, quando que é um verbo regular ou irregular? Tem que saber. Tem que saber, tem que decorar. Isso é a vida. No alemão é assim. Tem coisas que tu tem que saber. Yeah? Mas, para facilitar a sua vida, eu vou deixar aqui nos comentários uma lista para um link. Vai ser um link com uma lista dos verbos irregulares mais comuns com a conjugação já. Então, para te ajudar nos seus estudos, totalmente gratuito. Que isso, que isso. Se isso não merece a sua curtida e a sua inscrição aqui, quem sou eu? Eu não me chamo Rômulo. Yeah? E provavelmente vou deixar mais uns materiais ali embaixo, exercícios, assim por diante. Então, aproveita, dá o like, pelo amor de Deus, deixa pro final que tu vai esquecer. Agora, antes da gente seguir adiante, tem 2 verbos irregulares que são muito, 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 muito importantes. Que é o verbo sein e é o verbo haben. É o verbo ser e o verbo ter. São muito ser barra estar, né? E o verbo ter.
Esses são provavelmente os verbos irregulares mais importantes do alemão. E por isso que eu vou conjugar eles aqui com vocês, para você saber como é que fica. Como que fica esse troço aqui. Então, vamos lá. Vamos para cima. Que isso. Bora para cima. E olha só, eu quero aqui mostrar, isso aqui não são, o verbo sein não é só um verbo irregular, é um verbo super irregular. Então, olha só como é que ele fica. Ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Olha só. Ah, Rômulo, e a terminação ali em cima que tu falou? Então, isso aqui é um verbo irregular. Aqui tu joga tudo que tu sabe fora. Aqui ele pode ser diferente, pode ser igual. É uma loucura. Uma loucura. Quando chega nos verbos irregulares em alemão, tem que saber, tem que decorar, tem que começar pelos verbos mais usados e daí escalando até que você tenha uma grande gama de verbos decorados. É isso aí. Então, ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid und sie sind. Enquanto que o verbo haben tem a seguinte conjugação. Ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt und sie haben. Espero que minha imagem não fique da frente da conjugação. Mas acho que não. Eu sou grande, mas não tanto. Então vamos lá. Então fica ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid und sie sind. E ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt und sie haben. Aquela diferença do sie, o sie grandão, yeah, e o sie minúsculo, quem sabe que não aparece, que essa letra é meio esquisita. Mas ela é muito, muito, muito importante. Tá? Então em alemão existe uma pequena regra, que quando nós não conhecemos uma pessoa, ou seja, nunca viu a pessoa, ou ela é tua chefe, tua superior, a gente não pode usar esse cara aqui, tá? Poder até pode, mas pode ser só um pouco arrogante. Você não quer soar arrogante, você quer ser socialmente aceito, não é isso? Então, você vai sempre priorizar no primeiro contato esse carinha aqui, que é o Z maiúsculo, esse S grande, tá? Não importa se é no começo ou no meio da frase, vai ser grande. E a conjugação dele é a mesma conjugação do plural. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma pergunta, onde você mora? Só que formal, eu vou perguntar, wo wohnen Sie? Onde mora você? Wo wohnen Sie? Olha esse Sie aqui no final. Não é do. E o wohnen, essa conjugação aqui que a gente tem na tabelinha, né? Esse EN aqui do final. Então, por isso que ele está aqui. Yeah? E esse Sie é muito importante, porque se a gente escrevesse só wohnen Sie, agora a gente tem a mesma frase, só que é diferente. Porque esse Sie aqui, esse Sie minúsculo, olha só, esse Sie é minúsculo. Esse Sie minúsculo significa eles. Então, essa frase aqui significa onde o senhor ou a senhora mora. Eu estou falando diretamente com você, vamos supor que eu não te conheço. Aí eu falo, wo wohnen Sie? Onde você mora? Mas eu estou te tratando de maneira formal. E esse aqui de baixo, wo wohnen Sie, é onde moram eles. Então, vamos supor que a gente está falando de um grupinho. Um grupinho de crianças. Wo wohnen Sie? Onde que eles moram? Yeah? Então, olha só como a frase é parecida, mas o significado muda completamente só porque aqui a gente utiliza um pronome de tratamento formal e esse aqui é um pronome, no plural. Yeah? Então, esse aqui é muito, muito, muito importante. Sempre no primeiro contato, utilize o Sie. Caso a pessoa, o alemão, fale o seguinte, wir können uns duzen. Yeah? Duzen significa, a gente pode se tratar como du. Oder du kannst du sagen. Yeah? Você pode falar du. Opa, aqui faltou um T. Você pode falar du. Então, aqui ele está te convidando para entrar em um diálogo um pouquinho mais informal. Aí tu pode tacar-lhe o du, não tem problema nenhum. É só no primeiro contato, eu recomendo, como professor de alemão e conhecendo um pouco da cultura, que o Sie é muito importante no primeiro contato, porque mostra que você quer tratar a pessoa com formalidade, ok? Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um exercício juntos, tá? A gente vai fazer um exercício juntos. Então, eu faço minha lição de casa. E
E o verbo é o machen, é o verbo fazer. Todos os verbos que eu coloquei aqui são verbos regulares, ou seja, eles vão ter essas terminações aqui, tá bom? Então, vamos preencher isso aqui juntos. Bora fazer esse exercício. Então, ich machen. Então, temos aqui ich mache. Pensa um pouquinho, como é que vai ficar a conjugação? A gente tira esse EN fora, correto? Para a conjugação, a gente tira ele do infinitivo e a gente acrescenta essa letrinha. Então, ficaria ich mache. Genau, você é muito bom. Você é muito bom, olha só que futuro brilhante que você tem. Então, ich mache meine Hausaufgaben. Eu faço a minha lição de casa. Maravilhoso. Verbo spielen. Verbo spielen. Ok. Então, eu preciso tirar esse EN fora aqui, se ele está no infinitivo. A gente vai vir no via. Cadê o via? O via. Olha só, a terminação é EN. Então, a gente tira o EN e bota de novo. Então, fica igual. Fica via spielen, Fußball im Park. Nós jogamos futebol no parque. Terceiro é o verbo aprender. Vamos trazer essa tabelinha para baixo, vai acompanhar a gente. Ela vai acompanhar a gente. É o verbo aprender, estudar. Então, sie, ela estuda alemão. Como é que eu sei que não é eles estudam? No começo não tem como saber, é só pelo contexto mesmo. Então, ainda bem que a gente tem a tradução que diz que ela aprende. Se não tivesse a tradução, a gente não saberia se a gente está falando deles, de o senhor ou se dela. Então, a gente teria 3 possibilidades. Como a gente tem a tradução, a gente sabe que é esse sie aqui, que é o ela. Então, a gente tem o lernen, a gente tira esse EN fora, e acrescenta o quê? Acrescenta o T. Então, fica sie lernt Deutsch. Maravilhoso. Olha só que lindeza. Muito bom. O verbo arbeiten, pausa. E a resposta é arbeitet. Por que a gente não... aqui é interessante, tá? Se a gente tira o EN e acrescenta o T, fica com 2 T's. Por isso que a gente acrescenta esse E a mais aqui, só por uma questão fonética, para não ficar 2 consoantes seguidas no final, porque daí ficaria ruim de pronunciar. É só por uma questão fonética mesmo, tá bom? Então fica arbeitet in einer Firma. Fragen? Ich? Pausa. Responda. Perfeito, isso aí mesmo. Ich frage den Lehrer. Ich frage den Lehrer. Maravilhoso, olha só. Antworte. Der Schüler antwortet. Mesma coisa do arbeiten. Como a gente não pode botar esses 2 T's no final juntos, a gente tem que acrescentar um E a mais no meio, tá? Isso acontece com os verbos que tem um T aqui no finalzinho antes do EN, ó. Cadê? Aqui, ó. Tem um T antes do EN, o arbeiten também tem isso. Então, acontece com verbos que terminam com um T ali, ok? Wohnen, aqui, ó. Vocês moram em Berlim? Verbo wohnen. Tira o EN. Vocês é com um T, então fica wohnt. Wohnt. Wohnt ihr in Berlin? Hören. Ich höre Musik. Sie braucht Hilfe. Ela precisa de ajuda. Ich kaufe ein neues Handy. Eu compro um celular novo. Perfeito. No link, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para verbos irregulares, para que você tenha acesso a uma lista de verbos muito usados. Eu vou deixar provavelmente 20 a 30 verbos, não muito mais que isso, porque você precisa começar por uma baixa quantidade. E a maioria dos verbos são regulares mesmo, então
o que é bom. Então, vou deixar ali uma lista com os com verbos irregulares. Vou deixar também alguns exercícios marcados, links para exercícios de conjugação verbal. Então, caso você queira treinar um pouquinho mais depois do vídeo, você clica ali e você vai para um exercício de conjugação verbal, já com a correção lá, o próprio site faz a correção para você. Caso você gostou do conteúdo e do vídeo, do que a gente aprendeu hoje sobre conjugação verbal, deixa o like. Se você quer deixar algum feedback, por favor, fique à vontade, deixe nos comentários, tá? Em alguns dias eu estarei lançando o próximo episódio do Básico do Alemão. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen. Mach's gut!